Na perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, quando nós falamos de sintomas, nós temos que repensar o que está por trás do sintoma. Na realidade, o sintoma nada mais é do que uma expressão simbólica de que algo não está bem, de que por alguma razão o indivíduo na sua condição integral está doente. Então, na realidade, nós entendemos que todo sintoma é uma expressão criativa que denuncia uma doença. Infelizmente, a medicina da sociedade de consumo, muito mais interessada em manter o indivíduo eternamente doente e tratar apenas os sintomas, cria uma parafernália de procedimentos para fazer com que todo tipo de sintoma fique crônico. Na realidade, é muito importante um sintoma crônico porque fideliza o indivíduo para tomar o remédio para o resto da vida. E isso dá muito lucro para toda a estrutura da medicina da sociedade de consumo. Infelizmente, o médico cada vez menos está capacitado a fazer uma propedêutica, porque ele não sabe mais tocar, cheirar, conversar, apalpar. Isso virou algo muito antigo, muito retrógrado. Hoje tem que se usar largamente os instrumentos de exames de laboratório, bioquímico, exame de imagem cada vez mais caro para poder impactar cada vez mais em dinheiro. E aí, diante desse mar de exames, ele vai fazendo os tais diagnósticos. A outra coisa, infelizmente, que o médico perdeu, e cada vez vai perdendo mais, é a capacidade de anamnese. Mnese vem de memória, mnemones. E aí, fazer anamnese é tentar resgatar a memória afetiva do indivíduo para compreender aonde que aconteceu o desvio psicoafetivo, social, espiritual, familiar, laboral, que levou esse indivíduo a um adoecimento integral e que a doença leva a sintomas. Então, na realidade, é por isso que, por exemplo, no nosso curso de psicossomática, à luz da psicologia junguiana, nós entendemos que os sintomas são expressões simbólicas que, de forma violenta, revelam uma ferida do amor que está por trás dele. E quando você, de alguma maneira, faz com que ele repense criativamente sobre o sintoma, muitas vezes o sintoma deixa de ter sentido, deixa de ser necessário, porque ele cumpriu a função de alertar, a função de ser a lâmpada vermelha que os carros antigos tinham, que quando acendia tinha que parar e ver o que estava errado, porque alguma coisa estava errado. Então é o sinalizador de que a pessoa está vivendo uma vida muito provavelmente sem sentido, sem propósito, puramente do lado instintivo, material, negando toda espiritualidade, negando a integralidade do ser. Nesta visão, nós não estamos, obviamente, falando que não é para usar nada do que a medicina da sociedade de consumo tem à disposição. Sim, existem alguns tipos de sintomas que já viraram lesões e irreversíveis, e a pessoa vai ter que se medicar e se cuidar. Mas é muito mais importante você buscar o saudável do indivíduo do que ficar lutando contra o sintomático, contra o patológico do indivíduo. Quanto mais eu acentuo o meu trabalho voltado para o patológico, mais eu dou expressão para a patologia, mais eu dou expressão para o lado doentio da pessoa, e aquilo vai virando cada vez mais o sentido de vida dela e do próprio profissional de saúde, ao invés de ele olhar o saudável do indivíduo. Ou seja, existe uma vertente hoje de uma medicina chamada salutogênese, e a salutogênese nos mostra que quanto mais eu estimulo os aspectos saudáveis da pessoa, mais os aspectos doentes ficam minimizados, diminuídos, até que chega uma hora eles deixam de ser expressivos. Outra importante contribuição que nós temos hoje
para ajudar esses médicos que perderam a capacidade de anamnese, de propedêutica e de ver o homem integral, cada vez mais especialistas, conhecendo quase tudo de quase nada, sem compreender toda a dimensão implicativa que existe em tudo e em todos, porque nós fazemos parte de um unus mundus, de uma totalidade indivisível, e toda vez que você mexe em algo, você implica num mar de consequências inimagináveis. É a epigenética. A epigenética também é um conhecimento cada vez mais importante que nós estudamos nos cursos de psicossomática, onde você começa a compreender que a crença da pessoa, os valores dela, aquilo que ela acredita de fato que vai acontecer com ela, ou que ela é, como ela é, como as pessoas a veem e assim por diante, é que vai interferir na estrutura genética do indivíduo. Ou seja, a epigenética mostra que, de acordo com a crença, e aqui eu não estou falando de religião, de espiritualidade, a crença, aquilo que eu acredito, acaba se transformando em realidade genética, ou seja, o indivíduo deixa de expressar uma bagagem genética que ele carrega e ele passa a expressar uma bagagem genética que nem é dele. Ele transforma a estrutura genética, e isso já vem de estudos muito mais antigos, onde a gente compreendia a capacidade autopoiética das células, ou seja, a célula, como uma única unidade de consciência, ela aprende com o meio dela e com a experiência dela e passa para sucessores, as células que ela vai produzir depois dos 2 anos em média de vida dela, quando acontece a apoptose, essas informações. Por isso que, quando o indivíduo está buscando uma mudança de padrão de comportamento, uma mudança de padrão de vida, ele está buscando a saúde, a coisa não acontece de uma hora para outra. Se demora 2 anos para você ter uma renovação celular, você tem que estar numa mudança de padrão, no mínimo por 2 anos, padrão mental, padrão espiritual, padrão comportamental, atitudinal, para poder acontecer uma transformação efetiva do corpo. Então, retomando a ideia da doença como uma expressão simbólica, é muito importante compreendermos que esta medicina da sociedade de consumo, quando começa a tratar só o sintoma, ela perde a noção do implicativo, e aí ela vai dar um remédio para baixar o colesterol, mas esse remédio vai interferir, por exemplo, no metabolismo da serotonina, e aí a pessoa tem uma predisposição maior de deprimir, e aí vai ter que tomar um antidepressivo, mas aí o antidepressivo vai mexer em uma outra estrutura, e assim vai indo. Quando a pessoa menos espera, ela já está tomando lá 7, 8 tipos de remédio, porque um remédio está provocando, de alguma maneira, interferências teratogênicas e iatrogênicas em outras áreas do indivíduo como um todo. Então, é muito importante nós procurarmos profissionais de saúde que vejam o indivíduo de forma integral, sem abrir mão da história pregressa dele, das emoções, daquilo que ele decorou, daquilo que está no coração, que produz todo um processo de emoção, e a emoção a gente sabe que produz hormônios correspondentes que, por sua vez, vão interferir em toda a biodinâmica. Aliás, esse é o nome de uma palavra que parece um palavrão, chamada psiconeuroendócrino-imunologia, ou seja, o psiquismo interfere no neurológico, que interfere no endocrinológico e acaba interferindo no imunológico. Por isso que nós compreendemos que todas as doenças autoimunes, principalmente essas, são doenças que estão ligadas a questões psicoafetivas. E tratar uma doença autoimune sem dar para o indivíduo a possibilidade do autoconhecimento e a busca de uma compreensão simbólica dessa doença é um total desserviço para a própria pessoa que está doente. Um profissional de saúde que trata uma doença autoimune sem contemplar a dinâmica psicoafetiva daquele indivíduo, ele está sendo uma pessoa
extremamente egoísta, um solipsista do ponto de vista de acreditar que tudo se resume com remédio, tudo se resume em bagagem genética, e hoje a gente sabe que isso não é real. E lembrando que entre todas as doenças autoimunes, tem aquelas que a imunologia ataca o próprio indivíduo, como um vitiligo, uma artrite reumatoide, e outras tantas, né, que vai fazendo a pessoa, uma leucemia, né, e tem aquelas doenças autoimunes que são que o sistema imunológico permitiu que o agente agressor ganhasse autonomia, como os vários tipos de câncer, né? Porque o câncer, na verdade, é uma janela imunológica que o indivíduo está dando para que células anômalas, células aberrantes, que não faz parte da base genética dele, ganhem autonomia e passem a se reproduzir de maneira caótica. Muito bem, eu sei que é muito curto o espaço, eu estou fazendo um recorte que corre riscos de ficar simplista, mas a ideia aqui é mobilizar as pessoas para procurarem melhor sobre a psicossomática, procurarem melhor sobre a salutogênese, sobre a epigenética e procurarem profissionais de saúde que tenham uma visão de homem integral, onde ele percebe a coisa de forma muito maior do que aquilo que hoje alguns recortes falam sobre medicina sistêmica, né? Eu estou falando maior, porque já vai para uma dimensão que transcende o próprio sistema biológico e físico e integra também a dimensão espiritual. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Você pode aprofundar este conteúdo e muitos outros conteúdos da teoria, obra e prática da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, adquirindo o nosso pacote VIP do primeiro Congresso Jungiano do IGEP, que aconteceu em 2016. Esse congresso, especificamente, com 25 vídeos de 1 hora cada um, os professores do IGEP aprofundam os conteúdos teóricos da obra junguiana. Abordamos temas como consciência, inconsciente, persona, sombra, arquétipo, complexo, tipos psicológicos, sincronicidade, mandala, expressões criativas e até os processos de somatização. Enfim, nós fazemos uma grande panorâmica com profundidade, apesar de ser breve, e esse pacote VIP lhe dá acesso a 1 ano de entrar e adquirir, e ler, e assistir e ver este conteúdo que é de excelência, de forma ilimitada e restrita. É equivalente a um mini curso de Jung, e ele também fornece um certificado para quem adquirir o pacote, que está num valor promocional de R$ 390. Basta entrar no site do Congresso e comprar o pacote VIP do primeiro, além de ter à disposição do segundo, terceiro e quarto congresso. E em breve, em 2020, em junho de 2020, estaremos com o 5º congresso junguiano do IGEP. Até uma próxima oportunidade e obrigado.